Obrigado a todas e a todos que estão participando deste evento online, em particular ao nosso ilustre palestrante de hoje, o professor Eduardo Canteira Marino. Hoje teremos o 32º webinário do Programa de Pós-Graduação em Física da UFPA. Peço, por favor, a todas e a todos que deixem suas transmissões de áudio e vídeo desligadas, exceto no momento em que forem falar. Perguntas serão permitidas após o seminário, a menos por solicitação do palestrante. As inscrições para perguntas devem ser feitas pelo chat, tanto por esta sala virtual, quanto no YouTube, e eu vou contar com a ajuda da secretaria, o Jadir Pinto Júnior e a Diane Oliveira, para registrar a ordem dos inscritos. Hoje, temos a honra de contar com o professor Eduardo Marino como nosso palestrante. O professor Marino é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, desde 1994. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências, a ABC, desde 2000, e atualmente é bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq no nível sênior. Professor Marino é bacharel em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1975, tendo concluído seu mestrado em 1978 e doutorado em 1980, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC do Rio, sob orientação do professor Jorge Andrés Vieca. O professor Marino fez pós-doutorado na Universidade de Harvard entre 1981 e 83, no grupo de Sidney Coleman. Foi professor visitante da Universidade de Princeton entre 92 e 93 e de 2007 a 2008. O professor Eduardo Marino é amplamente reconhecido por ser um excelente professor, pesquisador e palestrante. Foi ele quem introduziu no Brasil, em 1985, a nova área de pesquisa denominada Aplicações de Teoria Quântica de Campos à Física da Matéria Condensada. Possui cerca de 150 publicações científicas entre artigos, livros e proceedings, tendo sido palestrante convidado de mais de 60 congressos internacionais e proferiu a convite mais de 160 colóquios e seminários em 15 países. No Brasil e no exterior, Marino recebeu várias distinções, incluindo em 2005 a Comenda de Ordem do Mérito Científico da Presidência da República e em 2017 o título de Distinguished Professor da International Institute of Physics. O professor Marino esteve presencialmente no programa de pós-graduação em Física da UFPA em 2011, durante a nossa 6ª semana de pós-graduação em Física, quando ministrou o seminário Teoria Quântica de Campos e Matéria Condensada, uma relação bem-sucedida. Em 2012, ministrou o seminário Estatística Não Abeliana e Computação Quântica em Sistemas de Dirac em uma Dimensão. Em 2014, nos visitou, ministrando o seminário A Interação Eletromagnética no Grafeno, e em 2015, o seminário Fermi Velocity Renormalization and Gyromagnetic Factor Corrections due to Interaction in Graphene. Bom, eu poderia me estender com grande satisfação, detalhando o currículo e as realizações do nosso ilustre palestrante, mas afinal nós estamos aqui reunidos para ouvir o professor Eduardo Marino, de forma que é melhor eu não me prolongar mais com esta apresentação, mantendo-a breve. Professor Marino, uma vez mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e, a partir desse momento, a audiência é toda sua. Muito obrigado pela generosa introdução. Eu agradeço o convite, é uma honra para mim dar esse seminário aí na UFPA. Eu tenho inúmeros grandes amigos aí, tenho tido uma história de colaboração, alunos. É realmente um prazer e uma honra poder apresentar esse seminário aqui. Show. Ok. Pois bem, eu vou falar hoje sobre uma teoria que eu venho desenvolvendo com o grupo para a supercondutividade de alta temperatura nos cupratos. Esse problema é um dos mais fascinantes da física e ele já dura mais de 30 anos sem solução, o que é algo inusitado na física moderna da matéria condensada. Não é que não existam teorias, existem inúmeras teorias para supercondutividade de alta temperatura em cupratos.
problema é que elas não fazem previsões teóricas que possam ser comparadas com o experimento. E é isso que eu vou defender aqui hoje, que distingue a nossa teoria das que foram formuladas até então. Então, esse é um resumo do que eu vou falar, uma introdução com os seus diferentes subitens, a modelagem, os resultados e, finalmente, uma visão geral e as perspectivas. Esses são os colaboradores: Rodrigo Arouca, meu aluno de doutorado na FRJ, Reginaldo Correia, originalmente aqui da UFPA, foi meu aluno de doutorado na FRJ, o Lizardo Nunes, da Universidade Federal de São João del Rei, foi meu pós-doutorando aqui na UFRJ, e o meu querido amigo Van Sérgio Alves, que é professor aqui na UFPA. Essas são as publicações de que trata esse seminário. Primeiro é um artigo que saiu em 2020, depois um artigo que saiu agora em 2021 e, finalmente, um que está no Archive agora em fevereiro. Então, a supercondutividade, como todos sabem, foi descoberta em 1911 por Kamerlingh Onnes, em Leiden, Holanda, depois que a tecnologia da liquefação do hélio foi desenvolvida. E, como todos sabem, essa amostra de mercúrio pode ser resfriada até da ordem de 4 Kelvin, e acontece isso aí com a resistência. Levaram 39 anos, desde 1911 a 1950, para surgir a primeira teoria razoável para a supercondutividade, que é uma teoria fenomenológica, a famosa teoria de Landau-Ginzburg, que percolou para todas as áreas da física. É um dos pilares da física, eu diria, a teoria de Landau-Ginzburg. Agora, somente em 1957, ou seja, 46 anos depois da descoberta da supercondutividade, é que foi apresentada uma teoria completa para a descrição da supercondutividade tradicional, que é a teoria BCS. Vejam aí que levou 46 anos. Agora, nesse meio tempo, lembro que toda a mecânica quântica teve que ser inventada, porque em 1911 não havia ainda mecânica quântica. Então, bom, em 1986, Bednorz e Miller fizeram uma descoberta fundamental. Até então, o composto com temperatura mais alta, que apresentava a supercondutividade a temperatura mais alta, é esse composto de nióbio e germânio, que tinha a temperatura de 23 Kelvin. O Bednorz e Miller, eles começaram com esse material aqui, lantânio 2 cobre 4, que é um isolante, e mostraram que quando eu substituo uma fração do lantânio por bário, no caso aqui 15%, o composto fica supercondutor com a temperatura de 39 Kelvin. É o que está mostrado aqui à esquerda. E a partir daí foram descobertos vários outros cupratos. Aqui estão uma lista dos principais: o LSCO com 36 Kelvin, o IBCO com 92, a família do bismuto com essas temperaturas, a família do mercúrio, a família do tálio. Bom, o diagrama de fases dos cupratos é algo bastante complexo. Eu diria que é uma espécie de playground para os físicos, porque aqui tem de tudo para você se divertir. Você tem uma fase ordenada magneticamente, com uma ordem linear,
você tem a fase supercondutora, aqui nesse domo cor de laranja. Você tem uma certa fase chamada pseudo-gap, que eu vou explicar o que é. Tem uma fase metal estranho, tem uma fase fermi líquido, tem uma fase de coordenamento de carga, spin glass. Então, qualquer teoria que se preze para a supercondutividade dos cupratos tem que, primeira coisa, descrever esse diagrama de fase. E é isso que nenhuma das teorias que existem até então fazem. Por exemplo, o domo, todos esses materiais apresentam esse domo supercondutor. Agora, qual é a equação aqui para esses são pontos experimentais. O lantânio, um dos compostos de bismuto e um de mercúrio. Qual é a forma específica desse domo? Qual é a equação que descreve? Então, essa é uma pergunta para a qual não havia resposta até então. O máximo que havia era esse fit parabólico empírico que funcionava para o composto de lantânio, ajustando esse parâmetro, esse número. Isso vem de 91. É a única coisa que existia. Pseudogap. O que é o pseudogap? Vejam essa linha. Aqui embaixo está representado o domo supercondutor e aqui existe essa linha com diversas experiências. ARPES, que é efeito fotoelétrico, tem inúmeras experiências que recaem nessa linha. O que é o pseudogap? O pseudogap é uma diminuição na densidade de estados em torno do nível de Fermi, que começa a ocorrer a uma temperatura T estrela e se intensifica à medida que nós baixamos a temperatura. Claramente, esses dois picos aqui indicam a existência de algo muito significativo aí, que é caracterizado por essa diminuição na densidade de estados. Bom, os cupratos, todos eles, existe uma multiplicidade grande, mas todos eles têm em comum a presença desses planos de óxido de cobre 2+, oxigênio 2+, distribuídos numa rede quadrada planar dessa forma. Você tem aqui os íons cobre, que tem um spin meio, que, na ausência de dopagem, se organizam de forma antiferromagnética, ou seja, um estado de Néel. Aqui, nos links, você tem os oxigênios. Agora, esses oxigênios têm uma característica interessante. Alternadamente, o oxigênio tem orbitais Px, Py e Pz. Pz está perpendicular ao plano e o Px e o Py alternadamente hibridizam com o orbital do cobre. Então, isso é um ponto importante. Isso faz com que a nossa rede de oxigênios seja bipartite. Ou seja, eu tenho aqui os azuis, que hibridizam o Px, e os amarelos, que hibridizam o Py. Ok. Existe uma dependência, então, existe uma sucessão de planos. Por exemplo, aqui eu represento uma família do Mercúrio, que tem desde um plano, 2, 3, 4, 5, etc. E, se nós olharmos essas famílias, a temperatura de transição supercondutora aumenta com o número de planos. Então, nenhuma teoria até hoje explicou por que isso. É evidente que esse é um fato marcante que tem que ser explicado. Família do Mercúrio.
Você vê que é um plano, 2 planos, 3 planos. E aqui é interessante, com 4 planos, ele volta ao número de 2. Nós vamos ver que nós temos uma explicação para isso. Não é preciso dizer que nenhuma teoria explica isso aqui. Mesma coisa na confamília do talhe. 89, 119, 128. Com 4 planos, ele volta ao valor de 2 planos. Efeitos de pressão. Se nós pegarmos o T máximo, quer dizer, aquela temperatura que está no topo do domo, aqui para 2 compostos de mercúrio, um de 3 planos, outro de 2, você vê que, à medida que você aumenta a pressão, essas temperaturas aumentam também. Nenhuma teoria explica isso. Nós explicamos. Resistividade na fase normal. Nós temos aqui, para o composto de lantânio, a resistividade em função da temperatura, partindo de dopagens muito baixas, esse X aqui, de 1% até 10%, e aqui de 10% até 22%. Você vê que ele evolui a resistividade, a dopagem, até alcançar um nível que ela fica linear. Isso também nenhuma teoria explicava. Nós vamos apresentar uma explicação. Então, essas resistividades, o diagrama de fase das resistividades, você tem, na fase pseudo-gap, a alta temperatura ela é linear, da mesma maneira que no estreito. Aqui dentro ela fica quadrática, aqui ela fica exponencial. Na região de Fermi líquido, ela fica quadrática. E essa região, um dos maiores enigmas é por que essa resistividade linear, porque no líquido ele é metálico, nessa strand metal, mas no metal, tipo líquido de Fermi, a resistividade é quadrática com a temperatura. E aqui é linear, por isso foi chamado de strand metal. Efeitos da aplicação de um campo magnético na resistividade. Então, você tem uma magnetorresistência, ou seja, dependência da resistividade com H, que tem um crossover de parabólico para linear. Aqui é a derivada. Derivada. Linear para constante. E aqui para diferentes temperaturas. Nós vamos também explicar isso aqui. Modelagem. Bom, então, o palco principal onde ocorre esse fenômeno são esses planos de cobre e oxigênio. Há farta evidência experimental para isso. Então, aqui nós temos os íons cobre, esses discos pretos, e temos os orbitais do oxigênio, que alternadamente hibridizam com o cobre. Então, você tem uma rede de oxigênio bipartite, com oxigênios pretos e brancos alternadamente. O nosso modelo, eu diria que é um modelo de 4ª geração, porque ele tem uma ascendência de modelos extremamente bem conhecidos, mas que não foram levados até onde seria necessário levá-los para a explicação do fenômeno. Então, o primeiro modelo de primeira geração, é o chamado modelo de Hubbard de 3 bandas, que descreve, tem 3 bandas, a banda PX do oxigênio, PY do oxigênio e 3D do cobre. Então, esse modelo ele descreve simplesmente o hopping, o salto entre os sítios. Você tem aqui o parâmetro de hopping T entre orbitais P e entre P e D, esses valores, isso é determinado. E tem a repulsão colombiana entre os elétrons P, entre os elétrons P e os elétrons do cobre. Então, isso é o modelo mais básico. Agora,
aqui você tem elétrons e, basicamente, essas bandas estão cheias. Agora, o que acontece? Você começa a dopar, aí você tem todos os buracos. E aí nós chegamos ao modelo de segunda geração, que é o modelo de spin-férmion, que tem um termo de Hopkin, chamado, né, permitindo o orbital saltar do B para o A. O primeiro vizinho é sempre de uma subrede diferente. Tem um modelo, um termo de Heisenberg, antiferromagnético, entre os spins do cobre localizados, e tem uma interação tipo Kondo, spin-spin, entre os spins localizados e os spins A e B das subredes do oxigênio. Você partindo do modelo de Raman de 3 bandas, você mostra que essas constantes JF e JK são dadas em termos dos parâmetros do modelo de Raman de 3 bandas, por essas expressões. Se você entra com os valores que nós tínhamos antes, nós chegamos a esses valores aqui, para a constante de acoplamento antiferromagnético de Heisenberg e acoplamento Kondo. Aqui é mais uma visão dessa rede bipartite, com os orbitais PX e PY alternadamente hibridizando com o cobre. Os primeiros vizinhos de uma subrede estão na outra. Agora, esse é o modelo de segunda geração. Terceira geração, primeiro que esse modelo aqui não descreve a interação coulombiana entre os buracos, que é bastante forte. Então, você vai a um modelo de terceira geração, que é adicionar uma repulsão coulombiana entre os buracos pertencentes a cada uma das subredes. Um parâmetro de Hubbard UP. E aí nós chegamos a esse modelo que eu chamaria de spin-fermion-Hubbard. Esse é o modelo de terceira geração. O nosso é o quarta geração. O que a gente faz? A gente pega esse modelo e faz 2 operações, respectivamente, sobre os 2 primeiros termos e os 2 últimos termos. Nesses 2 primeiros termos, a gente faz uma teoria de perturbação no Hopkin, porque o Hopkin ele é bem menor, o parâmetro de Hopkin, esse T aqui, ele é bem menor que o U, a repulsão coulombiana. Então, você faz uma expansão onde a perturbação é H0. E no caso desses 2 termos aqui, que são o termo de Heisenberg e o termo de Kondo, você traça sobre os spins localizados, obtendo um resultado que tem essa forma aqui. Então, esse é o nosso modelo de quarta geração. Você tem um termo de Hopkin, envolvendo A e B. Você tem uma interação supercondutora que viabiliza a formação de pares de Cooper com buracos pertencentes a subredes distintas, spins opostos. E tem o termo de atração entre elétron e buraco, veja que aqui é um psi-psi-die, também pertencentes às 2 subredes, A e B, mas com o mesmo spin. E esse é o termo que vai... Então, o segundo termo me leva à supercondutividade, esse terceiro termo me leva ao pseudo-gap. Aqui é mais uma visão. Então, esse... Do modelo de spin-fermion, a gente chega ao nosso modelo dessa maneira que eu descrevi. Aqui, simplesmente uma ilustração animada
do que cada termo descreve. Então, o termo de Hopf, primeiro termo aqui, ele descreve esses processos, onde o elétron salta de uma subrede para a subrede, perdão, o elétron não, o buraco. Você tem o termo de Heisenberg, onde você tem uma interação de super-troca, que favorece esse tipo de ordenamento. Você tem a interação Kondo, onde você tem um spin localizado de cobre e você tem dois buracos com spins opostos em subredes distintas. Veja que um está vermelho e outro na branca. E a interação desses buracos com o spin localizado produz, pode-se mostrar, uma interação atrativa, que vai ser aquela que vai levar à supercondutividade. E, além disso, nós temos a repulsão coulombiana direta, descrita pelo modelo de Hubble. Ok, aqui é simplesmente mostrando como é que faz esse traço. É no traço nesses dois últimos termos aqui, você chega nesse H1, e fazendo a teoria de perturbação no Hopf, você chega em H2. E de quebra, ao fazer esse traço, você obtém uma interação magnética entre os spins localizados, que é descrita pelo modelo sigma não linear. Então, aqui tem o termo de Hopf, aqui tem o termo de interação supercondutora, e aqui você tem o termo que leva ao pseudogap. Veja que essas duas interações são quárticas. Você tem duas formas quadráticas multiplicadas. Agora, vejam as coisas surpreendentes que começam aqui. Essas constantes, GS, o parâmetro de acoplamento supercondutor, e o parâmetro de acoplamento pseudogap, são dados, o GS, por essa expressão aqui. JK ao quadrado, Kondo, dividido pelo J Heisenberg, pelas constantes magnéticas de Einstein. Se eu entro com esses valores aqui, que nós obtivemos do modelo de Hubble de três bandas, eu chego a essa expressão aqui para o GS. Agora, se eu comparo com o GS que eu obtenho dos dados experimentais, eu chego nesse valor. Veja só como é que isso aqui não é definitivamente uma coincidência. Tanto não é que agora eu faço o mesmo para o acoplamento que leva ao pseudogap, que é o 2 vezes o parâmetro de Hopf ao quadrado por U. Se eu entro com esses valores aqui, eu obtenho esse valor. E se eu comparo com os experimentos, eu obtenho esse valor. Então, isso aqui é o primeiro sinal de alerta aqui para que esse modelo não é qualquer coisa. Tem algo muito sério aqui. Bom, nós podemos definir um operador que cria o par de Kupra dessa forma aqui. Você vê, os pares de Kupra são feitos por buracos pertencentes a subredes distintas. E o parâmetro de pseudogap é um operador de criação de Exciton, com elétron-buraco de redes diferentes. O valor esperado no vácuo desses operadores, que eu chamo de delta e m, são parâmetros de ordem para a supercondutividade e para o pseudogap. Agora, uma coisa interessante é que eu tenho uma assimetria XY. Ou seja, se eu giro de 90 graus, eu tenho um sinal negativo, devido à forma como esses orbitais hibridizam.
E isso faz com que os meus parâmetros de ordem, tanto supercondutor como o pseudogap, sejam onda D. Tem essa simetria aqui. Se eu tocar o X por Y, eu tenho um sinal. Aqui é simplesmente escrevendo hamiltoniano efetivo, eu posso usar campos, forma de Hubbard-Satonovich e transformar aquelas interações quárticas em trilineares dessa forma aqui. Agora, e a dopagem? O mecanismo de dopagem se dá pela substituição estequiométrica de alguns átomos na fórmula química. Agora, isso leva a uma introdução de buracos nesses planos de óxido de cobre. Se eu chamar o número de buracos introduzido por 2y, e o número de elétrons vai ser 2, 1 menos y, onde y está entre 0 e 1. Quer dizer, na ausência de dopagem, eu tenho 2 elétrons por sítio, é uma banda cheia, e à medida que eu dopo, introduzo um y entre 0 e 1, surge o número de buracos, 2y, e o número de elétrons diminui. Agora, esse y depende do parâmetro de dopagem estequiométrico. Esse y é um f de x, só que ninguém conhece essa função aqui, em geral, para os cuprados. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos esse vínculo de que a densidade eletrônica tem que ser igual a um d de x, onde d de x, onde x é o parâmetro de dopagem estequiométrica, e esse d de x é para ser determinado. Bom, uma coisa interessante é a evolução da superfície de Fermi. Se eu pegar o hamiltoniano nessa forma aqui, e diminuir μn, de μ é o potencial químico e n é o número o operador número, os autovalores são esses aqui, e a superfície de Fermi é definida como aquela para o qual esses autovalores se anulam. Isso me leva a essa relação entre o potencial químico e os parâmetros. Epsilon é o tempo cinético e M é o parâmetro de ordem de pseudogap. Se eu expando essa energia em torno do ponto onde ela é zero, eu obtenho essa expressão aqui, que são equações para elipses. E essas elipses têm essa forma aqui. Então, você vê, se eu comparo com o experimento, está bastante de acordo com o que você observa por ARPES, que é uma técnica de efeito fotoelétrico. Bom, o potencial Gran canônico eu obtenho integrando sobre os férmions, aqui nesse, eu pego esse hamiltoniano aqui, exponencio, diminuo por μn e chego a essa expressão aqui, para o potencial efetivo, em termos dos quais eu expresso o potencial canônico. Minimizando em relação a delta M e μ, lembrando que delta é o parâmetro de ordem supercondutor, M é o pseudogap e μ é o potencial químico, eu obtenho equações para o sistema. A parte magnética, eu vou saltar aqui. Isso foi feito há mais tempo, nesses dois papers aqui.
E a gente obtém essa curva teórica para a temperatura de Néel como função da dopagem. Esses pontos são os pontos experimentais. Bom, ok, isso aqui eu já falei. Ok, impondo condições estacionárias sobre o potencial canônico, eu chego a equações que me determinam a temperatura crítica de transição supercondutora, TC, e a temperatura crítica de transição pseudogap, T estrela. Vejam aqui que essa temperatura de transição supercondutora é dada em termos de potencial químico. Essa temperatura vai ser máxima quando esse potencial químico for zero. Por quê? Porque veja que se μ0 for zero, cosseno hiperbólico de zero é 1, logaritmo de 1 é zero, e essa função, esse denominador, que é essa função logarítmica do cosseno hiperbólico, é monotonicamente crescente. Então, o TC é monotonicamente decrescente. E isso mostra que esse μ0, quer dizer, o que a gente faz? A gente faz um ANSA, a gente escreve esse μ0 dessa forma aqui, onde x0 é a dopagem ótima. Então, isso faz com que o T máximo, aqui dessa expressão, eu tiro que o T máximo é o TC de x0. Então, se eu faço isso aqui igual a zero, eu vejo que a expressão para o T máximo é essa aqui que está. Alfa sobre GC, eta sobre logaritmo de 2. Onde eta é essa função aqui, e GC é alfa sobre lambda. Onde lambda é uma escala de energia correspondente ao comprimento de coerência. Que isso é da ordem de 40 angstrom, da ordem de 10 parâmetros de rede. Me lembra que você falou. E alfa é uma energia característica que depende do parâmetro de Hopin, que é isso aqui. Veja que, em apoio e suporte ao resultado teórico, você tem estudo do gap supercondutor feito com microscopia de tunelamento. E você vê que essa escala são 50 angstrom. Então, o tamanho das flutuações do gap supercondutor nessa temperatura em TC é da ordem de 40 angstrom, 40 por 40, que é o que a gente tem. Então, nós temos essa constante supercondutora à esquerda, a do pseudogap à direita. No modelo de Hubbard de 3 bandas, você obtém esses valores. Na comparação com o experimento, você obtém esses valores. Isso é realmente notável. Aqui é uma comparação com dos cuprados com a teoria BCS, para T máximo. O T máximo é dado em termos dessa função eta, enquanto na teoria BCS ele é dado essa expressão aqui em termos da constante de acoplamento. Veja que tem 3 elementos idênticos aqui. Você tem uma escala de energia, lambda, que lá no BCS é a frequência de Debye. Você tem um número irracional, 2 logaritmos de 2, e tem esse número aqui, que é relacionado com o número de Euler. E tem essa função eta, que é ela é dada pelos 2 primeiros termos da expansão dessa aqui, para acoplamento G forte. Você expandia essa função BCS.
acoplamento forte, G grande, ela dá o resultado que eu tenho lá, que eu estou obtendo aqui. Bom, trabalhando um pouco mais TC, eu obtenho essa, tem uma peculiaridade aqui, porque eu tenho que tomar limites para x maior e menor que x0, e isso dá resultados diferentes para os dois lados. Então, o domo, a função domo é descrita por funções diferentes à esquerda e à direita da dopagem ótima, exceto para o LHCl. Então, ok, aqui eu vou pular isso aqui. Isso é simplesmente mostrando como chegar ao valor experimental. Ok, então vamos mostrar os resultados aqui para o TC de X e o TC estrela, obtidos para a família do bismuto. Detalhe, essas expressões só têm um parâmetro ajustável. É o parâmetro gama, aquele que eu ajusto para vincular o meu parâmetro de meu potencial químico com a dopagem estequiométrica. Então, esse é para a família do bismuto, esse é para a família do mercúrio, aí estão os dados experimentais. Esse é para o LSCO. Aqui está uma comparação da nossa curva teórica com aquele fit parabólico empírico, que é a curva pontilhada, a nossa é a cheia, e os pontos experimentais são em vermelho. Aí é um panorama geral. Aqui para o IBCO, isso aí nem está publicado ainda. Ok, esses diagramas de fase podem ser escritos de uma forma quase universal. Se você escrever um tal, que é TC sobre T max, e o P, X sobre dopagem ótima, eles têm essa forma aqui. Depende de tudo. Você pode escrever tudo como função de um único parâmetro zeta, onde zeta é dado para essa expressão. E, curiosamente, aqui eu acho que há algo muito profundo. Veja que esses zetas, eles são muito próximos de 1, para todos os compostos. Isso deve ter alguma razão muito importante, que ainda a gente não consegue ver. Bom, vamos agora à dependência da temperatura no número de planos. Nós chegamos à conclusão que o T máximo é dado por essa expressão, onde essa função eta é dada por essa expressão em termos de G. Então, supondo que compostos da mesma família têm o mesmo constante de acoplamento G e GC, você vê que esse T, na mesma família, vai depender apenas de N. O T máximo de N é o eta de N sobre o eta de 1 vezes o T máximo de 1. Essa é a nossa expressão. Então, vamos checar essa expressão aqui. Então, se eu pego a família do bismuto, olha lá, para N igual a 2. Para N igual a 1 não está, porque é o ponto de partida. A minha forma expressa N igual a 2 em termos do N igual a 1. Olha lá. Para N igual a 3. Um pouquinho pior. Para N igual a 4, ela fica totalmente discrepante. Nós vamos explicar isso já já. A família do mercúrio, olha aqui, para N igual a 2. Excelente. Para N igual a 3, excelente. Para N igual a 4, fica discrepante e volta, curiosamente, ao valor N igual a 2. A família do talho, N igual a 2, excelente. N igual a 3, excelente. A N igual a 4, volta o valor de N igual a 2. Que mistério é esse? É que se nós olharmos esses materiais, eles têm
essa estrutura de planos tem essa forma. E você tem aqui os chamados reservatórios de carga, que é da onde é extraída, para onde vão os elétrons que são arrancados desses planos. Então, para n igual a 1 e n igual a 2, você tem planos sempre adjacentes aos reservatórios de carga. Para n igual a 3, você tem 3 planos, mas apenas 2 são adjacentes. Para n igual a 4, você tem 4, mas apenas 2 são adjacentes. 2 não são. Para n igual a 5, você tem... Então, por isso é que, a partir de 4, 3, a forma fica... Ela erra. Por quê? Porque ela supõe que esses planos sejam integralmente preenchidos ou seja, de buracos. Mas no caso de número maior que 3, 4, você tem planos que não são adjacentes, que são somente parcialmente ocupados. E você segue com 2 adjacentes. Por isso que o valor volta a ser igual a n igual a 2. Então, mais um resultado que a gente explica que não tinha nenhuma explicação por nenhuma teoria feita até então. É esse fenômeno aqui. Você tem o reservatório de carga e os planos. Você vê que à medida que aumenta, você vai ter dificuldade de dopar alguns planos. Efeitos de pressão. Você vê que a temperatura máxima, de novo, tem essa forma, dada em função do constante de acoplamento G, que é dada para essa expressão. As integrais de exchange, JF, JK e U, são dadas por essa expressão aqui. Ao passo que a integral de Hoppen, T, é dada por essa. Então, veja que essas funções de onda, φ e ψ, são funções de onda atômicas, que decaem exponencialmente. Então, o que você mostra é que se você afastar os átomos aqui, você vai decair com exponencial ao quadrado. Então, e aqui você vai decair com exponencial simples. Então, você vê rapidamente que esse GP não muda, porque é T2 sobre U, ao passo que o GS muda. Então, a conclusão também nova é que a temperatura de pseudogap não muda com a pressão, só a da supercondutividade. Então, você pega aqui a definição do módulo de compressibilidade e existe uma evidência experimental reportada aqui nesse trabalho que existe uma variação na constante de exchange proporcional à variação espacial da amostra. Então, se você usa a primeira expressão, você consegue escrever uma expressão parecida com aquela, onde você vai ter um modo de compressibilidade efetivo dado por essa expressão para o J. Então, se você tomar o limite infinitesimal aqui, você tem a derivada. Você tem uma equação de primeira ordem, cuja solução é essa aqui, e a única coisa que muda é o GS. Então, você entrando com essa expressão aqui, e jogando lá, você obtém o T máximo como função de N. Perdão, como função da pressão. E aí você vê os resultados.
a curva cheia, nosso resultado teórico, a curva, os pontos são dados experimentais. Vamos à resistividade. A resistividade é dada pela forma, a condutividade é dada pela forma de cubo, onde eu estou interessado na condutividade DC, é dada pelo limite para ômega tendendo a zero dessa expressão. E essa condutividade é dada em termos da função de correlação corrente-corrente, que eu obtenho a partir do potencial grande canônico através de derivadas funcionais. O potencial grande canônico é dado por essa expressão, onde Z, a função de grande partição, é dada por essa. E a dependência em A se dá pelo acoplamento mínimo, que é a substituição de K por K mais EA. A função de grande partição é dada por essa aqui. Então, simplesmente girando a manivela e seguindo os passos, eu chego a uma expressão para a resistividade. Em termos do parâmetro de ordem pseudo-gap. Porque, veja que a resistividade é não nula nas fases normais. Nós estamos falando das fases normais de um supercondutor. Então, nós conseguimos escrever a expressão geral para a resistividade como um parâmetro B, que é essa constante aqui embaixo, T2 vezes uma função de escala, onde entra a escala do pseudo-gap com a temperatura e o potencial químico com a temperatura. Esse G é um G de K1 e K2, onde K1 e K2 são as duas variáveis dessa função. Então, nas diferentes fases do material, nós teremos esse G dado por diferentes expressões. Então, na fase metal estranho, você tem G dado por essa expressão. Na fase pseudo-gap, baixa temperatura, você tem isso. Na região fermi-líquido, você tem isso. E no crossover, você tem isso. Eu não vou entrar nos detalhes, mas eu posso calcular, por exemplo, na região strange metal, o G tem essa forma aqui, que basta substituir aqui o G, você vê que a resistividade tem essa expressão. Constante, BT estrela, que estudos são constantes, vezes T, que é a celebrada resistividade linear, onde o slope, o coeficiente angular, é proporcional a T estrela. Então, vejam esse resultado aqui experimental do slope em função da dopagem para o LSCO, essa referência experimental embaixo. E aqui nosso resultado teórico. Veja, aqui o slope é A1 dividido por duas constantes. Então, ele tem essa forma. Você vê que ele cai em cima do resultado teórico para ter estrela e o T experimental é dado pelos quadrados azuis. Você vê que é uma excelente acordo. Agora vamos para a fase líquido de Fermi, onde a resistividade é quadrática. É BT2. Essa constante B nós sabemos tudo aqui. H é 2D, é a distância entre planos, A é o parâmetro de rede, B é a constante de bolso. A gente calcula isso aí sem ajustar nada. Esse cálculo é feito sem ajustar nenhum parâmetro. E aqui está o resultado experimental. Olha só.
sem ajustar nenhum parâmetro. Quer dizer, é isso que eu digo, a nossa teoria é testável. Ela permite calcular números que são comparados com a experiência. É uma teoria que não é testável, não serve. Aqui no crossover, também, nossa previsão teórica do coeficiente, você tem um comportamento t elevado a 1,6 experimentalmente. Nós temos o nosso coeficiente, é dado por essa expressão aqui, e o resultado experimental, vejam, se compara, sem ajustar nenhum parâmetro. Aqui está a resistividade como função da temperatura para diferentes regiões de dopagem. A nossa curva é a linha preta, os pontos experimentais são os círculos vermelhos. Aqui é a resistividade do LSCO a campo magnético zero. Vocês veem o excelente acordo dos nossos. A azul é a nossa curva teórica. Isso é uma amostra de LSCO que tem temperatura de transição 38,5, que é aqui onde a função entra no eixo horizontal. Agora, então nós temos aqui agora o diagrama de fase construído que não é esquemático, é aquele diagrama de fase, mas tudo aqui é calculado. E os pontos azuis, verdes e vermelhos são pontos experimentais. Efeito da aplicação de um campo magnético na resistividade. Então, aqui nós mostramos a resistividade como função da temperatura. Isso é o LSCO, que tinha a campo zero, essa expressão aqui. Você vê que agora é um campo de 50 Tesla, ela fica dada por isso, a curva verde é nosso resultado teórico. E aqui para um campo de 80 Tesla, a curva vermelha é nosso resultado teórico. Você vê que, para esses valores de campo magnético, a supercondutividade é destruída, porque essa resistividade não vai a zero nunca. Aqui é a magnetoresistividade, no caso do bismuto 2201, onde você escreve a resistividade como função do campo magnético a diferentes temperaturas. Então, lá na esquerda, nós temos a 4,2 Kelvin, e à direita nós temos, além do 4,2 Kelvin, onde tem as medidas, tem 5 Kelvin, 10 Kelvin, 20 Kelvin, 30 Kelvin. Estou chegando no fim. Aqui é o peso espectral, que você pode calcular também a partir do modelo, esse é um resultado bem recente. Você vê como ele compara com os resultados experimentais. Então, chegamos ao final. Você vê que você tem aqui um diagrama de fase. Eu mostrei no início esse diagrama de fase, que é o que você chama de cartoon. É um diagrama de fase esquemático. E aqui eu mostrei o diagrama de fases verdadeiro, obtido através da nossa teoria para o LSCO. Os pontos quadrados brancos são resultados experimentais. Também, em cada fase, a gente especifica o comportamento da resistividade com a temperatura. Aqui, o que significa as diferentes linhas? Temperatura de Néel, temperatura TC, T estrela. Então, olhando para trás, então nós vemos que vários pontos chaves que estavam aí há mais de 30 anos sem resposta,
são resolvidos pela nossa teoria. Primeiro, expressões analíticas para a temperatura de transição supercondutora, para a temperatura de pseudo-gap, para a dependência de TC com a pressão, para a dependência de TC com o número de planos, descrição da resistividade nas diferentes fases, cálculo teórico dos coeficientes da resistividade, identificação da interação responsável pelo pareamento e também pelo pseudo-gap. A resistividade, tudo indica que é um mecanismo que ocorre pelo espalhamento dos buracos, que são os condutores, por extra. Descrição da superfície de Fermi. Descrição da fase magnética e da magnetorresistividade. Então, realmente, a gente está muito feliz, porque acho que não é pouco isso aqui que a gente conseguiu. Perspectivas, mais efeitos do campo magnético, calor específico, condutividade AC, a única coisa que a gente viu foi DC. Tem a fase com ordenamento de carga, que é algo que tem que ser entendido também, e efeitos da pressão na resistividade. Com isso, eu me despeço, agradecendo a atenção de vocês e agradecendo às agências financiadoras pelo suporte. E, ao final, eu gostaria de fazer uma pequena propaganda, se vocês me permitem, de um livro que eu escrevi recentemente sobre teoria quântica de campos, uma abordagem de teoria quântica de campos da física da matéria condensada. Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi uma honra poder falar aqui. Professor Marino, quero dizer que a honra é nossa e antes de nós prosseguirmos aqui, eu gostaria de pedir a todos que ligassem os microfones para que nós pudéssemos, então, retribuir com uma salva de palmas. Muito obrigado. Queria dizer que nós temos já aqui algumas perguntas registradas no chat, que nós vamos fazer já, mas enquanto as pessoas se animam para fazer mais perguntas, deixa eu dar, como de costume aqui, para o senhor um panorama aqui da sua audiência, que consistiu em mais de 100 pessoas conjuntamente por essa sala virtual aqui do Google Meet e também pelo YouTube. Eu queria lhe dizer que nós temos participantes de diversas partes desse Brasilzão aí, do Norte, Nordeste, Sudeste e Sul, incluindo, por exemplo, os estados do Amazonas, Pará, obviamente, Roraima, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Se eu esqueci algum aí, já colocaram aqui Bahia. É isso aí. Então, obviamente, nós temos, além dos alunos de graduação e pós-graduação, pós-docs e professores aqui do programa de pós-graduação da UFPA, né? Professora Ângela Clautal, Danilo Alves, Jorge Cassimeiras, Van Sérgio Alves, Valdomiro Pascoal. Também temos professores de outras instituições aqui do Pará, como a Alessandra Nascimento, que está participando de Bragança, o Leonardo Nascimento, que eu creio que está participando de Breves, foi aí também seu aluno, o Pen Rodrigues, da UEPA, o Reginaldo Júnior, da UEPA, aqui de Belém, mais participantes de cidades do interior do Pará, como Abaetetuba, Marabá, e além, obviamente, de alunos de graduação, pós-graduação, pós-docs, professores de diversas universidades, institutos e centros de pesquisa brasileiros, como, por exemplo, para ilustrar, vou citar alguns aqui, a professora Ansula Ghosh, da Universidade Federal do Amazonas, o Carlos Frajuca, da Unifesp, o Clenilton Santos, da Universidade Federal do Maranhão, o Davi Mocli, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Edson Moreira, da Unifei, Jorge Torieri, da Unicamp, Leonardo Tiqueto Júnior, da UFSCar, professor Nelson Studart, também de São Paulo, professor Murilinho de Oliveira, da Universidade Federal Fluminense, Samir Coutinho, do Instituto Federal do Maranhão, Satis Kumar Vietes, do Unirio, Silvio Salinas, da USP, Wilson Zanquim, da UFABC e tantos outros.
Eu Muito... agradeço imensamente a presença de todos. Nós é que estamos agradecidos, pessoal. Tenho certeza que falo por todos. Então, vamos aqui iniciar as perguntas. O primeiro inscrito para a pergunta é o professor David Mockley, da Universidade do Rio Grande do Sul. Você quer fazer sua pergunta, Mockley, ou quer que eu faça para você? Ok. Então, eu vou simplesmente ler o que eu escrevi aqui. Eu agradeço muito, muito pela excelente exposição. Eu gostei muito. Eu Obrigado. queria perguntar quais são os próximos passos no programa de estudos dessa teoria e se essa teoria possivelmente poderia acomodar outras características universais dos cupratos. Tem alguns comentários sobre, por exemplo, CDW ou PDW. Ok, obrigado. Realmente, o principal passo a seguir é a determinação da fase de ordenamento de carga, onde você tem essas CDWs. Então, esse seria o próximo passo. Além de, por exemplo, cálculo de calor específico, eventualmente fase de spin glass, outros efeitos de campo magnético, mas certamente eu diria que a principal é determinar a fase CDW. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado, David, pela sua pergunta. Muito obrigado, professor Marino, pela sua resposta. Temos aqui comentários, vários comentários elogiosos. O pessoal do YouTube aqui, o Lucas Queiroz escrevendo excelente trabalho. Professor Marino, parabéns também aos outros participantes da pesquisa. O José Almeida da Silva Júnior escreve que essa teoria é formidável. Tá certo? O professor Jorge Henrique Salles, que está participando lá da Bahia, tá certo? Está dando parabéns pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo. Muito obrigado. Assim também como o professor Valdomiro Pascoal Júnior, aqui de Belém do Pará, parabenizando aí pelos resultados. Eu tive a impressão de que o professor Murilinho levantou a mão, mas eu não sei se o senhor quer fazer uma pergunta, professor. Quero sim. Por favor. Primeiro, eu quero parabenizar o Marino. Eu qualificaria o trabalho dele como impressionante. Eu acho que valeu a pena os cabelos brancos que ele adquiriu nos últimos 30 anos correndo atrás disso aí. Mas, Marino, eu quero fazer uma pergunta a você a respeito dos experimentais. Quer dizer, hoje em dia, os experimentais conseguem fabricar esses materiais átomo a átomo. Na sua Hamiltoniana tem uma porção de termos. Um deles é o da supercondutividade, outro é, por exemplo, do pseudogap. Existe uma maneira de propor aos experimentais de fazer, por exemplo, o termo do pseudogap muito menor ou muito maior, de forma a aumentar ainda mais a temperatura. Quer dizer, para bote tal átomo aqui e ali para modificar esses dois termos de tal forma que o dominante seja o da temperatura crítica da supercondutividade. Muito boa pergunta. Obrigado, Murilo. Deixa eu botar aqui a imagem. Aí todo mundo está vendo? Ok. Realmente, você tem dois termos, o pseudogap e o do supercondutor. Você vê que o do supercondutor é proporcional ao J condo. Então, se eu conseguir aumentar esse integral de exchange dos elétrons do oxigênio, buracos de oxigênio, com
orbitais do cobre, eu vou intensificar essa temperatura. No G, eu teria que diminuir o hopping, se eu quiser diminuir o pseudogap. Então, você tem toda a razão, isso aí tem como fazer isso. Quer dizer, o entendimento teórico do mecanismo, um dos resultados fundamentais é você tentar aumentar a temperatura. Outra maneira que a gente tem é essa aqui. Você viu que o aumento do número de planos aumenta a temperatura, mas tem um limite, porque esses planos aqui do meio não estão em contato com reservatórios. Então, isso seria uma sugestão ao pessoal de engenharia de materiais, se você puder desenhar um material onde você tem muitos planos, por exemplo, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, mas você consegue meter um reservatório de carga desses entre cada plano, você vai ter 5 planos com dopagem total. Isso certamente vai aumentar a temperatura. Então esse é uma segunda maneira. Não sei se ficou. Sim. Entendi perfeitamente. Obrigado. Ok, professor Murilinho, muito obrigado pela sua pergunta. Professor Marino, muito obrigado pela sua resposta. Temos aqui mais comentários. Aqui pelo YouTube, o José do Nascimento escreveu parabéns pela exposição. Não sei se ele está falando de Boa Vista, Roraima. A Amanda Silva escreveu aqui no YouTube: impossível não comentar sobre a qualidade desse trabalho, sem palavras para descrever tamanha competência. Parabéns a todos os envolvidos. Conversando com colegas, nos perguntamos, quando sai o Nobel? A Amanda é uma grande fã sua aqui, professor. Poxa, muito obrigado. Vamos em frente aqui. Temos algumas perguntas e comentários do Márcio Gomes da Silva. Eu acho que é aqui de Belém. Márcio, você quer fazer a pergunta você mesmo? Ele falou para eu perguntar por ele. Então, o Márcio, não sei se é estudante aqui de Belém do Pará, ele escreveu, tem uma pergunta. Ele queria que o senhor, na verdade, fizesse uma relação explicasse um pouquinho melhor o que é gap, o que é pseudo-gap, né? Especialmente porque na hamiltoniana o senhor faz a separação entre os termos de gap, os termos de pseudo-gap. Então, por favor. Tá, ok. Deixa eu botar aqui. Muito bom esse ponto. Ok, você tem... Deixa eu... Ok, quando você olha a densidade de estados, aqui. Você tem a densidade de estados. Veja que aqui, em torno do nível de Fermi, à medida que você baixa a temperatura, você vai diminuindo drasticamente essa densidade de níveis acessíveis perto do nível de Fermi. Mas não é zero. O que seria o gap? O gap é o que você tem no isolante. Você teria, nessa região dos 2 picos, teria exatamente zero na região entre os 2 picos. Isso seria um gap. Você tem à esquerda níveis ocupados, aí você tem um gap na região onde estaria o nível de Fermi e tem níveis desocupados à direita. Agora, veja que aqui não acontece isso, por isso que se chama um pseudo-gap.
porque há uma diminuição, mas não vai a zero. Então, por isso é que se trata de pseudogap. O que faz isso acontecer assim? Se eu olhar, dá para entender bem claro por quê. Se eu olhar aqui, aqui. Se eu olhar o hamiltoniano, veja que eu tenho um gap supercondutor e o pseudogap. Se esse pseudogap, se esse M aqui, esse parâmetro M, não tivesse dependência em K, se ele fosse realmente só o M0, não tivesse essa dependência em K, você teria, na densidade espectral, você teria um gap mesmo. Você começa em menos M, na região de vai de menos M a mais M, você teria densidade espectral zero. Aí é um gap isolante. Agora, nesse caso, como você tem essa dependência em K, ele diminui, mas não vai a zero. Por isso que é pseudogap. Acontece isso aqui. Acontece isso. Você vê que entre os dois picos, a densidade espectral não é zero, ela diminui, por isso é o pseudogap. Será que ficou claro? Ficou sim, professor. O Márcio Gomes da Silva é professor do Instituto Federal do Amazonas, em Manaus. Foi ele que fez essa pergunta e nós agradecemos a ele pela excelente pergunta e ao senhor, obviamente, pela excelente resposta. Ele escreveu aqui no chat, então eles estão relacionados por K, o gap e o pseudogap. Isso. Exatamente. Então, tá certo. Na sequência, temos aqui uma pergunta também vinda do Amazonas, da professora Angsula Ghosh, que é coordenadora do programa de pós-graduação em Física lá do Amazonas. Angsula, por favor, faça a sua pergunta. Bom dia a todos. Bom dia, professor Eduardo. Bom dia. Gostei muito da sua apresentação. Obrigado. Hoje em dia, o trabalho em supercondutividade, principalmente usando ferramentas teóricas, estão diminuindo, então fico feliz de ouvir essa apresentação. Eu tenho uma pergunta que, professor, você tenta explicar o pseudogap, né, usando os excitons, certo? Certo. Então, eu queria entender qual é a motivação, porque a gente sabe que tem vários cenários tentando explicar o pseudogap, né? Então, Sim. Eu queria entender se tem alguma coisa específica que levou essa representação dos excitons, né, para o pseudogap. Certo. A outra pergunta que eu tenho, como a gente vê, quando a gente aumenta o N, né, a discrepância entre a teoria e a experimental fica mais evidente. Então, minha pergunta Só no caso dos planos. Sim, porque a gente aumenta o N, aí o TC, a gente vê, eles se afastam do valor experimental. Eu queria só, eu não sei se eu perdi alguma coisa, se tem um termo no seu hamiltoniano que realmente está acoplando, por exemplo, esses N planos, seja 5, seja 4, que está acoplando, ou tem uma interação entre esses planos para incluir isso. Porque se não está incluindo, a gente pode entender que a ausência dessa interação pode criar essa discrepância, né? Ok. Então, eu queria entender isso e obrigada. Muito bons pontos. Deixa eu ir lá. Primeiro, por que tem a ver com êxito?
o pseudogap tem a ver com Exxon, porque quando você escreve essa hamiltoniana, o último termo é o termo de pseudogap. Agora, se você fizer um Hubbard-Satonovich, você vai ter... Aqui. Você tem que o parâmetro de ordem do pseudogap, M, é o valor esperado do Ki, que é o operador de criação de um éxito. Em vez de ter um psi-dagger, psi. O psi-dagger cria um buraco e o psi cria um elétron. Então, o parâmetro de ordem do pseudogap é o operador de criação de um estado ligado elétron-buraco, ou seja, de um X. Daí a relação do pseudogap. Quer dizer, na nossa visão, o pseudogap é uma condensação de X. Agora, indo à segunda pergunta, veja o seguinte. Por que ocorre aquela discrepância à medida que você aumenta o número de planos? Mesmo se você não colocar a interação entre os planos, ocorre esse fenômeno aqui. Porque, devido à estrutura dos cupratos, se você tem um plano, esse plano está adjacente a reservatórios de carga. Se você tem 2, também está adjacente. Se você tem 3, você já tem um plano aqui que está longe dos reservatórios. E, portanto, não vai ser populado tão eficientemente quanto esses outros. No caso de n igual a 4, idem, você vai ter 2. Então, por isso que a minha fórmula, ela admite que você tem uma população total daquele plano, o que não é verdade. Aqui está o mesmo efeito. Então, veja que essa discrepância é perfeitamente descrita pela nossa teoria. E, em particular, veja que para n igual a 4, os valores voltam a ser aqueles de n igual a 2. Então é fácil de entender por quê. Fica fácil de entender o porquê que você tem essa discrepância, porque simplesmente você não está populando na sua totalidade alguns dos N planos, devido a uma questão estrutural na estrutura do material. Entendi, professor. Obrigada. Okay. Então, realmente é um trabalho experimental que precisa um pouco mais de esforço. É isso, professor. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado, Angsula. Muito obrigado, Marino, pela resposta elucidativa. Aqui nós temos uma pergunta da Jéssica Nogueira, pelo YouTube. Ela é aluna aqui de graduação em Física da UFPA. Ela queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a dopagem, tá certo? E de um eventual espalhamento que possa ser ocasionado. Ok. A dopagem, veja o seguinte, esse é um problema que nunca foi abordado pelas teorias para supercondutividade de alta temperatura, porque, por um lado, quando você dopa, você tem controle sobre um parâmetro estequiométrico, X, que aparece na fórmula química. O X é o número de fração de átomos que você substitui. Agora, quando você faz isso,
O que acontece é que no caso aqui nós estamos tratando de escopatos dopados por buracos, o que acontece é que esses átomos, eles sugam elétrons dos planos de cobre e oxigênio, criando buracos lá. Agora, a relação entre o parâmetro de dopagem estequiométrico e a fração de buracos que entra no plano está longe de ser 1 para 1, em geral, na maioria dos culpados. Pelo que se sabe, apenas no composto LSCO essa relação é de 1 para 1. Nos outros, você simplesmente não sabe qual é o valor. Então, o que a gente fez? A gente escreveu a nossa forma para dopagem em termos do parâmetro estequiométrico. Em termos do... Só um minuto. Vou desligar aqui. Nós relacionamos o potencial químico diretamente com o parâmetro estequiométrico, sabendo que ele se anula na dopagem ótima. Então, a gente escreveu a coisa mais simples que a gente podia imaginar. Potencial químico igual a gama vezes x0 menos x. Quer dizer, é algo que se anula em x0 e é uma expressão linear, onde gama é o único parâmetro a ser ajustado. Então, dessa forma, a gente dribla essa questão de saber que fração de buracos dopados entra no plano quando eu tenho um parâmetro estequiométrico X de dopagem. Não sei se ficou claro. Ficou claro sim, professor. Muito obrigado. Agradecemos a Jéssica pela pergunta e ao senhor pela resposta. Temos aqui alguns comentários feitos aqui pelo nosso chat. Quer dizer, o Leandro Oliveira do Nascimento está dando parabéns pelo modelo tão completo. Ao senhor aqui, o professor Marino, Leandro, que está em breves. Grande abraço para o Leandro, meu aluno. É isso aí. A Alessandra Nascimento Braga também dá os parabéns pela apresentação. Grande abraço, minha aluna de curso aqui na FJ. É isso aí. E o Anderson também, que foi nosso aluno aqui no mestrado e depois seguiu aí para outras partes do Brasil. Ele está no CAP da UERJ, né? Então, ele dá parabéns ao senhor pelo excelente trabalho, pela apresentação e saúda também os seus colaboradores aqui do PPGF da UFPA. É isso aí, professor. Assim, essa nova era, né, que, por um lado, é trágica, né, mas, por outro lado, ela nos traz essa alegria, não é, de poder promover um evento como esse, né, em que nós tivemos aqui perguntas de pessoas do Rio Grande do Sul, do Amazonas, aí dos seus vizinhos do Rio de Janeiro, e realmente é uma grande satisfação, né, participar de um momento como esse. O Sérgio Magalhães aqui tem uma late time question aí. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Vá lá, Bom dia, Sérgio. professor. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem. Prazer rever o senhor, hein? Igualmente. Quanto tempo? Quanto tempo? As minhas perguntas têm um pouco a ver com a fase essa região do pseudogap. A primeira pergunta que eu quero fazer é se está estabelecido experimentalmente que essa região do pseudogap é uma verdadeira fase termodinâmica, porque na sua teoria o senhor descreve uma transição de segunda ordem, tem até um parâmetro de ordem para descrever o pseudogap. A primeira pergunta está estabelecido experimentalmente que a região do pseudogap é uma fase termodinâmica? E eu vou emendar outra pergunta. Se está estabelecido isso, que tipo de quebra de simetria tem
Que tipo de rebaixamento de simetria? Porque na sua teoria eu entendi que tem uma transição de fase entre o metal estranho e o pseudogap. Que tipo de rebaixamento de simetria é esse? Ok, perfeito. Excelente pergunta. Deixa eu voltar aqui. Bom, você tem... Ok. A questão da evidência da fase pseudogap, realmente existem controvérsias na literatura, mas a principal é que ninguém sabia qual era o parâmetro de ordem do pseudogap. E é isso que nós estamos mostrando o que é. Veja só. Uma coisa que você tem em toda a fase pseudogap é o pseudogap, que é isso aqui. Então, que é essa diminuição do nível de estados, na densidade de estados nessa região. Agora, o que é o parâmetro de ordem aqui? O parâmetro de ordem é a distância entre o zero, aqui o nível de Fermi, e o pico. Então, isso aqui, inegavelmente, vai ser sempre diferente de zero em toda a fase pseudogap, porque é o que caracteriza o pseudogap. Quer dizer, e a gente calcula exatamente o valor, à medida que você baixa a temperatura daqui para cá, a gente calcula exatamente o valor dessa distância, aqui desse pico, em função da temperatura. Nosso modelo permite calcular isso. Entende? Então, agora, isso é uma questão energética, porque aqui, você tem aqui, seria em verde, a região Strand Metal. Você aqui tem estrela, e a partir daqui você começa a abrir esse pseudogap. Veja que quando você, aqui em TC, você tem a transição supercondutora. Aqui é uma questão energética, porque você vai começar a formar um gap supercondutor. E o que acontece é, o gap supercondutor, deixa eu mostrar, que como aqui. Então, como você tem Hamiltoniano dado por essa expressão, você vai ter uma competição entre pseudogap e gap supercondutor. E aí, como o acoplamento supercondutor é maior, você vê isso daqui, você vê que o acoplamento supercondutor, isso para o LSO é 0,39, e o acoplamento pseudogap é 0,30, você tem que, energeticamente, é mais favorável você ter o supercondutor, quando você teria, em princípio, os dois. A questão da quebra de simetria, qual é a quebra de simetria que você tem? Você tem essa quebra aqui. Essa quebra aqui. De rotação de 90 graus. Quando o gap mas você tem para ambos, tanto para o supercondutor como para o
pseudogap. O que acontece é que, quando o supercondutor está presente, ele é energeticamente mais favorável. Ok. Muito obrigado, então, professor. Voltamos lá para o Rio Grande do Sul, não é? Professor Sérgio Garcia Magalhães, muito obrigado pela sua pergunta. Muito obrigado. Prazer em te ver, Sérgio. Desculpe. Prazer em vê-lo, Sérgio. É isso aí, muito obrigado, professor Marino, pela sua resposta esclarecedora. Nós vamos caminhando aqui para as últimas perguntas. Se alguém tiver, está na hora de se manifestar, tá certo? Eu queria registrar que o professor Silvio Salinas deixou aqui uma observação, belíssimo trabalho, abraços. Professor Nelson Studa, excelente trabalho, parabéns, Marino. Muito obrigado. Nós todos aqui estamos muito felizes em poder assistir esse excelente webinário. Professor, talvez aqui para o senhor fazer uma espécie de comentário final, já que está sendo gravado, não é? E vai ficar registrado aí, tá certo? Então, o senhor, tendo iniciado o Estado, não é, desde 1985, nessa nova área de pesquisa, digamos assim, Sim, que foi introduzida, não é? Sobre aplicações de teoria quântica de campos da física da matéria condensada, né? Quer dizer, tendo escrito o livro, e aqui eu aproveito para dar os parabéns, né? Não só em meu nome, mas, obviamente, no nome de toda a sua audiência aqui, pelo livro, tá certo? Foi uma notícia, para mim, uma surpresa, e eu fico muito feliz, parabéns, tá certo? Nós todos estaremos ansiosos para dar uma olhada aí no seu livro e poder aprender um pouco mais com o senhor. Mas se o senhor pudesse finalizar assim com um panorama sobre a área, não é? Seria, eu acho que, muito interessante, professor. Bom, ok. Eu gosto de ver a física como uma coisa só, não com compartimentos estanques. Então, eu sempre conto uma anedota que, no passado, quando eu estava começando na física, os físicos de partículas não acreditavam em fônons, e os físicos de matéria condensada não acreditavam em quarks. Isso, felizmente, acabou. E a física é uma só. Então, veja, por exemplo, você tem toda a física do Higgs, do bóson de Higgs, nada mais é do que a física do efeito Meissner, na supercondutividade. É exatamente a mesma coisa, só muda o grupo de simetria, que no caso é um, no outro caso é não abeliano. Então, não tem sentido você fazer essas coisas estanques. E a visão da física como um todo permite você fazer pontes, conectando coisas que, de outra forma, você passaria despercebido. Entende? Então, eu gosto de ver a física como uma coisa só e a beleza tem sempre que estar atrelada à verdade. Em geral, beleza e verdade andam sempre juntos. Quando você tem algo, falando em física, que é muito feio, em geral não é a verdade. E quando você tem algo que é muito belo, tende a ser verdade. Eu dou um exemplo interessante, o Weyl. Sabe, os férmions de Weyl, hoje em dia estão bastante... Foram descobertos sistemas de matéria condensada que apresentam férmions de Weyl. O Weyl, lá nos anos 20, 30, quando introduziu seus férmions, aquilo não servia para nada. E o Weyl dizia assim, meus trabalhos, sempre que eu tenho que escolher entre a beleza e a verdade, eu fico com a beleza. E aí o que acontece é que essa opção acabou, 30, 40 anos depois,
se manifestando como verdade. Foram descobertos em matéria condensada os férmions de Weyl. Entende? Então, eu deixaria essas duas mensagens. Ver a física como uma coisa só e considerar beleza e verdade sempre em tudo que você faz. Muito obrigado, professor Marino, então, por esses seus comentários de encerramento. Temos outras mensagens. Professor Van Sérgio, parabéns, professor, é um privilégio para todos nós que estamos aqui hoje, certamente. Temos outras perguntas, Luiz Alberto Terrazzo Xavier, mas aí sempre fica aquele gostinho de quero mais, tá certo? Se for o caso, né? Quer dizer, a gente pode passar o e-mail e iniciar aí uma... Claro, à vontade, isso é um grande prazer. Uma conversa futura. É isso aí. Professor, então, mais uma vez, sem palavras aqui já adicionais para agradecer o quanto foi assim, um privilégio para nós, tá certo? Uma alegria para nós tê-lo aqui. E antes de encerrar, eu peço então, como de costume, a todos que liguem seus microfones para uma salva de palmas final em retribuição a esse excelente momento de aprendizagem. Muito obrigado.